O profissional de cabeleireiro é aquele que mais investe na sua formação. Mas agora há também aqui uma grande evolução, que é a formação online. Hoje, no Beleza a 360 graus, vamos perceber a diferença entre a formação presencial e a formação online. Eu sou o Milton Ribeiro e hoje vamos ter connosco a Cristina Araújo. Olá a todos, bem-vindos ao Beleza a 360 graus. Hoje, com a Cristina Araújo, vamos falar de formação online e formação presencial. E a Cristina Araújo é nada mais nada menos que instrutora Master Online e que tem formado já dezenas, talvez se calhar até centenas de cabeleireiros, tem impactado profissionais da área da beleza com a sua formação online, mas não só, porque ela também faz parte do Departamento de Educação da Yellow Profissional, que eu tenho o gosto e a responsabilidade de liderar e que tem sido também fantástico trabalhar com ela, que eu aproveito já para agradecer o facto de estares aqui comigo hoje e podermos falar para profissionais de beleza. Para que te conheçam mais do que aquilo que eu possa estar a dizer, eu gostava que tu te apresentasses como é que foi isto, de quem é a Cristina e depois como é que foi isto de chegar, que era cabeleireira, porque a tua base é exatamente essa, e depois também a profissional da formação, portanto a formadora, quer na área online, quer na área presencial. Certo. Eu estou na área de cabeleireiro há 22 anos. Comecei, eu acho que por mera coincidência, não era o meu objetivo, mas aconteceu. E numa fase inicial, a verdade é que eu achava que não tinha jeito sequer para a profissão. Eu lembro-me de fazer o percurso todo do metro, até à Trindade, fiz todas as carteiras profissionais, mas ali nos primeiros tempos eu achava sempre que não ia conseguir, porque a cabeça académica estava sempre no chão, eu pegava no secador com a mão errada, a escova estava sempre a cair e então eu vinha muitas vezes para casa a achar que se calhar aquele não era o caminho, mas também não tinha coragem para dizer aos meus pais que não conseguia. Então eu fui insistindo e a verdade é que depois de insistir eu comecei a perceber que se calhar aquilo até me fazia sentido e eu começava a ver os resultados a aparecer e acabei por me manter. Acabei o meu curso, na altura eu tinha feito a carteira de ajudante, praticante e parei por ali. Já fiz o oficial, já depois de ter o meu filho mais velho, e a verdade é que foi ali uma altura difícil porque eu tinha de trabalhar de dia e fazer a carteira de oficial à noite. E eu lembro-me de ter ido a exame, exatamente, ele tinha poucas semanas de vida. Abri logo o meu espaço, comecei a trabalhar por conta própria. Na altura comecei num ginásio, porque eu tive ali a oportunidade de, ou eu de facto ia trabalhar para um cabeleireiro e teria uma patroa como seria o percurso normal, ou então eu começava um espaço meu e arriscava sozinha, sem ter aqui apoio à retaguarda e era o que fosse. E foi exatamente isso que eu fiz. Não é? Se calhar trabalhar num espaço com uma entidade patronal era algo que eu conseguia arranjar mais facilmente. Aquela oportunidade que me caiu ali de paraquedas naquela altura. É o que é sempre na minha vida, 50% é coragem, 50% é medo. Portanto, nós temos que gerir, não é? Se 1% da coragem vencer ao medo, então é para arriscar. E foi exatamente isso que eu fiz. E pronto, comecei assim os primeiros passos na profissão. Lembro-me da minha família servirem de cobaias, coitados. Aquilo foi difícil. Acho que é o de sempre, não é? A família foi que muito difícil. Está logo ali à mão. Eu lembro-me de às vezes ver o desânimo na cara deles tanto tempo que eu demorava a fazer um brushing, ou uma vez quase que o meu pai careca porque enganei-me no pente e pronto. Mas a verdade é que eu não desisti, continuei e não me arrependo. Não me arrependo. Tudo isso serviu como aprendizagem, acima de tudo. Sim. Então quer dizer, tu entras logo como proprietário do teu próprio espaço. Eu sempre trabalhei por conta própria, nunca trabalhei Então tu nunca aprendeste com os erros dos outros, foi sempre com os teus? Não. Por acaso é engraçado que eu falo muitas vezes sobre isso com as minhas alunas, porque olhando agora para trás, eu acho que se calhar me deveria ter dado a oportunidade de ter aprendido com outras pessoas, não é? E a verdade é que eu estive fechada no meu espaço, em 4 paredes, quase 20 anos. Pois. A aprender sozinha, a passar por todas as dúvidas, por todos os receios, quer queiramos, quer não, esta profissão de cabeleireiro é uma montanha russa. Há alturas em que parece que tudo está certo, em que tudo flui, em que de facto aquele é o caminho. Em que dominas tudo. E há outras alturas que tu pões tudo em causa. Claro. É? E eu passei por isso sempre sozinha. Por um lado não me arrependo. Acho que cresci muito.
inevitavelmente a pessoa que eu sou hoje tem muito a ver com tudo que eu passei sozinha, porque obviamente que eu pensei muitas vezes em desistir, principalmente quando as clientes não reconhecem o nosso valor, quando chegamos atrasados a festas de família, quando se calhar não vamos àquela reunião na escola dos nossos filhos porque ainda estamos a atender a última cliente. Mas a verdade é que todos esses momentos me faziam pensar como é que eu posso dar a volta ao texto e continuar a fazer exatamente o que eu gosto, porque a verdade é que pelo caminho eu aprendi a gostar da profissão que tenho hoje. E pronto, e foram exatamente essas dificuldades que me fizeram procurar, como quem já tinha feito o processo, não é? Soluções para aquele momento que eu precisava, para resolver aquela questão naquele momento. E pronto, isso fez-me avançar imenso e hoje eu faço exatamente o processo contrário. Embora eu continue a evoluir, porque como formador eu acho que nós temos de estar sempre à procura de novos conhecimentos, de novas formas de passar o conhecimento, de entender melhor quem temos à nossa frente. A verdade é que todo este meu percurso me preparou para o que eu faço hoje. Eu não conseguiria ser a formadora, a mentora que sou hoje, se eu não tivesse passado por todas estas dificuldades. Isso é muito claro. Na realidade, tudo isto é um processo. Falávamos que era tudo um processo, não é? E esse processo que te leva a ser a profissional que tu és hoje, fez com que tu também vivenciasses coisas muito diferentes. Portanto, desde teres o teu próprio salão, desde o tu ires a formações, porque tu disseste agora uma coisa há pouco que me leva para algo que nós costumamos dizer que é: se não fores capaz de te sentar para aprender, também não és capaz de te levantar para ensinar. E na realidade, tu como formadora tens que estar sempre na vanguarda. Aquilo que eu costumo dizer é que nós até temos uma situação privilegiada, porque nós acabamos por receber a informação primeiro para depois a estruturar e passá-la àqueles que são os nossos mentorados, àqueles que são os nossos formandos. Pronto, o que é que eu queria perceber também? Tu já falaste que a tua família eram os cobaias, tu já falaste que não tiveste a oportunidade de aprender também com outros, ou melhor, aprender com outros os erros dentro do salão. Sim. À medida que esses erros tinham acontecendo, e já percebemos, e por aquilo que tu disseste, tu és 50% de coragem e 50% de medo, normalmente fazes com que os 50% da coragem se sobreponham aos do medo e que passe pelo menos a ser 51, 49. Exato. Quais foram as grandes dificuldades que tu encontraste? Embora não era por aí a nossa conversa, mas quais foram as grandes dificuldades que tu encontraste tendo o teu salão, sabendo que o salão não é só ter a porta aberta, não é só ter as cadeiras para trabalhar, as escovas e o secador, é tudo um negócio, portanto é tudo uma estrutura. Sim. Quais foram as grandes dificuldades que tu foste encontrando depois também, à medida que tu ias crescendo e que foste evoluindo, como é óbvio, à medida que tu ias crescendo na tua profissão e na tua condição de empresária? Olha, eu poderia estar aqui o tempo todo a falar sobre técnicas, sobre colorimetria, que é o que eu domino neste momento, mas eu acho que o que me fez imensa falta e que eu acho que é transversal a todos os profissionais que me vão passando hoje pelas mãos é a gestão do espaço. Eu acho que é extremamente importante nós sairmos desta posição só de executores, que é muito fácil nós cairmos nessa ratoeira, digamos assim, que é, quero um salão cheio. Eu lembro-me perfeitamente eu achava que eu ia ser realizada enquanto profissional de cabeleireiro se eu tivesse um salão a abarrotar, cheio de gente. Era essa a imagem que eu queria, era para isso que eu trabalhava. E eu não tinha noção na altura que eu estava a enforcar-me, literalmente, porque eu acabava por praticar preços baixos, não tinha sequer uma precificação correta do serviço, mas eu também não tinha noção. E então o objetivo era ter quanto mais gente melhor. E isso é muito bonito numa fase inicial, porque eu acho que nos eleva o ego. Eu é que sou boa aqui na zona, cabeleireira que está lotada sou eu, trabalho imenso. Mas isso é um tiro no pé, nos dois pés, porque em pouco tempo tu percebes que não consegues manter o ritmo, que mesmo que tenhas pessoas contigo a trabalhar, que tenhas uma equipa, elas também não conseguem. E o pior de tudo é que só atrás clientes que não valorizam o teu trabalho, que não valorizam o serviço que tu entregas, o valor que tu entregas. E eu aprendi isso da pior forma, que foi passar por toda essa situação, não é? Pior do que isso é depois tu queres sair dessa situação e tens toda a gente a apontar-te o dedo, que de facto tu agora pensas que... Agora pensas que és a maior. Exatamente. E agora já estás a subir preços, Estás a subir preços, já não me atendes. É?
Depois tu ouves muito, eu lembro-me perfeitamente, eu falo muito disso às minhas alunas, que é, eu tinha muitas clientes que me diziam, se estivesse aberta à segunda-feira é que era. Se me atendesse na hora do almoço é que era. Domingo é que eu precisava. E então eu acabava por, não é, inconscientemente, pensar, se calhar para manter a cliente eu preciso de ceder aqui, ceder ali. Mas a vida vai correndo e tu vais percebendo que vais perdendo muito da tua vida pessoal e mas tu não estás sequer a fazer uma carreira profissional que valha a pena. E é muito importante nós termos esta noção de que nós não precisamos dos clientes todos. Há clientes que têm que ser demitidos. Eu fiz isso de uma forma muito drástica, digamos assim. Quando decidi que tinha que ser, eu filo e eu não quis nem saber de quem é que eu ia perder, porque naquele momento eu tive que me focar em mim. Era um momento fulcral entre eu decidir se continuava na profissão ou não. Se eu me valorizava ou não. Infelizmente, eu vejo isto continuar a acontecer. Passam muitas profissionais pela mão que são excelentes pessoas, são boas profissionais, mas que cedem constantemente aos desejos das clientes. Isso preocupa-me porque elas não têm um plano de negócio, elas não sabem quais são os objetivos, não têm metas, vivem na rodinha do rato, que é trabalhar dia e noite e estão sempre cansadas. Se lhes falares de algo mais profundo, elas não vão conseguir analisar porque a cabeça está completamente assoberbada por coisas que não interessam. E isto não passam meses, passam anos em que as pessoas estão assim. E de facto eu consigo ver toda esta diferença agora que já fiz o processo. Quando estava nele era tudo muito turvo, era tudo muito vago, na verdade eu dei um salto de fé, né? Foi confiar e perceber que como estava não podia ser e eu tinha que mudar, porque senão não valia a pena, não é? Eu costumo dizer que esta profissão para os outros que estão de fora é muito cor-de-rosa, para nós não é? Portanto, é nós tornarmos tudo isto, eu acho que só faz sentido se viermos trabalhar com um sorriso no rosto, com vontade de fazer acontecer, com vontade de fazer coisas diferentes. E eu venho trabalhar já com os ombros caídos, já a arrastar-me, então é um péssimo sinal. Isto tem que ser É assim, todas as profissões têm o seu quê, não é óbvio. A nossa mais, portanto, a profissão de cabeleireiro mais. Falámos aqui da profissão de cabeleireiro, depois passaremos à de formador. Mas tem que haver um ganhar-ganhar, portanto, tem que haver um win-win. Portanto, a cliente que vem e que fica satisfeita porque foi bem atendida, porque nós trabalhamos com qualidade, porque se consegue dar produtos de qualidade também à cliente, mas a cliente também tem que perceber que nós temos que cobrar por isso. Portanto, a nossa constante aprendizagem, o nosso constante investimento tem que ser valorizado também. Portanto, não pode ser, e tu dizes uma coisa muito interessante que é demitir clientes. Efetivamente é isso. Nós temos a capacidade de, quando a cliente não dá valor àquilo que nós estamos a fazer, quando a cliente não percebe que nós nos sacrificamos imenso para estar a atendê-la, às vezes se calhar fora de horas e às vezes até a pôr em causa uma reunião familiar, não é só a da escola, mas a familiar. Sim. Que nós íamos ter, porque íamos ter um almoço com pessoas ou um jantar com pessoas que já não vemos há algum tempo, ou até com os nossos filhos, porque precisam também da nossa presença. Essas clientes não podem estar connosco, porque isso só está a ganhar ela. Só estamos nós a trabalhar para ela e ela é que só está a ganhar. Obviamente quem vir isto, que não seja profissional e que seja cliente, vai dizer, mas estes gajos estão tolos. Não é tolos, é a realidade. Nós temos que pensar que isto tem que ser ganhar-ganhar. E na realidade, na prática, nós sabemos que isto é muito difícil, porque as pessoas acham, como tu dizes, que o mundo cabeleireiro é um mundo muito cor-de-rosa. Eu costumo dizer, quando estou a dar formação nas escolas, nos centros técnicos, para miúdos que estão a começar a base do cabeleireiro, em que eu digo que toda a gente vai para cabeleireiro, mas nem toda a gente fica cabeleireiro. Porque isto é preciso muitas horas de empenho, é preciso muito trabalho, quando começam a aparecer as varizes, dos cotovelos, dos ombros e por aí fora. E por aí vamos, não é? E por aí vamos. E depois também tudo aquilo que nós fazemos, que é este espaço aqui, que este é o teu salão, este espaço aqui não é só apenas o local onde tu vais tratar do cabelo, é o local onde tu tratas de autoestima, onde tu ouves a cliente também. Eu não concordo nada quando se diz o cabeleireiro é um psicólogo, eu não concordo nada com isso. Concordo sim que nós fazemos uma coisa muito importante, que é ouvir as pessoas. Somos bons ouvintes. E na maior parte das vezes somos até o momento em que a cliente pode extravasar coisas que não consegue dizer em mais lado nenhum. Aqui com o barulho do secador ela consegue até deixar algumas coisas caírem, como eu gosto de dizer. Pronto, depois disso, depois de tu estás como profissional de cabeleireiro, depois de atenderes
N de pessoas no teu salão, tu decides ir para a formação, decides, eu agora quero ir, que também é uma coisa que acontece muito, que é, a maior parte dos cabeleireiros acha que eu tenho é que ser formador. A maior parte dos cabeleireiros pensa assim. Mas o propósito de ser formador é doar-te para uma causa, é tu poderes pegar no teu conhecimento e partilhá-lo com alguém. O ser formador, no meu ponto de vista, não te vai elevar, como às vezes nós pensamos, com o ego inchado, isto agora vai-me pôr aqui, eu agora com o síndrome de Deus, e eu é que sou, porque toda a gente vai gravitar à minha volta. Como é que foi essa tua transição para formador e quando é que tu achaste que tu tinhas algo para acrescentar às pessoas? Porque tu, além de formadora, és mentora, portanto, és algo que vai um bocadinho além daquilo que é ser formadora, porque tu acompanhas o processo evolutivo da tua cliente, do teu mentorado, não só mulher, como homem também. Mas como é que foi? Onde é que tu viste que se calhar tu tinhas algo a acrescentar às pessoas e que poderias ajudá-las a evoluir? Olha, mais uma vez foi algo que foi acontecendo de forma inconsciente. Ou seja, eu sempre fui muito de... Tudo que eu aprendi eu gostava de explicar às minhas clientes. E a uma determinada altura eu comecei a perceber que havia ali algo que eu lhes passava, que muitas vezes ficava. E eu achava interessante elas pararem para me ouvir, quererem saber mais, fazerem questões, até que algumas delas começaram a dizer: porquê que tu não dás formação? Tinhas imenso jeito. E eu não me via como tal sequer. Primeiro porque, por natureza, eu sempre fui mais tímida, portanto, expor mais outras pessoas, mostrar o meu conhecimento. Eu aqui no meu espaço estou na minha zona de conforto, portanto, era tranquilo. E as minhas clientes eu já as conheço há muito tempo, portanto, não havia qualquer problema. Agora, ter que passar o conhecimento para outra profissional, isso deixava-me aqui fora da minha zona de conforto, não é? Mas a verdade é que isso foi acontecendo de forma natural, porque depois eu ia a muitas formações presenciais, ainda nem se falava em formações online na altura, e eu via que eu até queria fazer uma questão, mas a sala estava cheia de pessoas que parecia que sabiam mais do que eu e eu não me ia expor, não ia correr o risco de, não é? Ainda hoje, ser julgada. ainda hoje sofres com isso, mas agora do outro lado. De outra forma, sim. E a verdade é que eu comecei aqui a juntar as duas coisas, o que as minhas clientes me iam dizendo, e depois as dificuldades que eu via, e eu muitas vezes pensava, quando alguma colega numa formação se atrevia a fazer uma questão, eu pensava, eu já tive esta dúvida. Yeah. Não é? Ou então não fazia e depois falavam umas para as outras baixinho porque não tinham coragem de perguntar. E aí eu comecei a perceber-me que eu se calhar podia ajudá-las de outra forma. Para ser formadora, o passo foi... Eu fiz as coisas assim de uma forma muito... Vamos ver o que é que isto dá. Não foi nada muito pensado, não era um objetivo que eu tivesse em mente de realizar naquele curto espaço de tempo. Eu fui fazer o CCP, achei que aquilo era uma seca em termos de conteúdo, porque depois, de facto, nós temos que terminar aquilo tudo, mas na prática não nos ajuda em nada. Estourou o Covid, eu transformei este espaço para dar formação aqui, como fomos todos surpreendidos pelo Covid, eu não podia fazer, porque formações presenciais estavam fora de hipótese. Claro. E mais uma vez, eu olhei para aquilo como olho sempre para qualquer situação em que eu estou na dúvida. Como é que eu posso fazer com que isto valha a pena? Não é? Porque eu podia ter baixado os braços, eu podia ter ficado desanimada, eu podia ter ficado frustrada, fechada em casa há tanto tempo. A verdade é que eu percebi que se calhar eu tinha ali uma oportunidade de tempo que eu não tinha anteriormente, que não conseguia, porque estava sempre a trabalhar, e que se calhar eu podia passar este conteúdo que eu queria pôr em prática no presencial para online e chegar a muito mais pessoas. E foi o que eu fiz. No tempo de Covid eu estive aqui, neste espaço, fechada, a gravar o meu especialista. Portanto, enquanto toda a gente estava a desesperar, enquanto eu via colegas sem saberem o que fazer à vida, eu digo que estava noutro mundo à parte. Tu viste uma janela de oportunidade. Sim, sem dúvida. E pronto. E que te levou a evoluir e a chegar aonde tu és hoje. Aliás, nós falamos várias vezes. Sim. E uma das coisas que tu dizes muito é: eu já não sou a pessoa que gravou o especialista, portanto, eu já estou mais além. E isso nota-se, portanto, quem te acompanha, aliás, eu tive o cuidado de dizer, eu conheci-te a primeira vez pela cobrinha, não é? Que é o tal, era um mapa. O tal mapa que tu dizes, o mapa de trabalho, é assim que chamas? É um mapa em que as pessoas vão acompanhando passo a passo, não é? Desde que começam o mini curso até que terminam. Portanto, é tipo um check que vão fazendo. Boa. Exato, isso eu sei. Em cada objetivo que vão... Mas a verdade é que aquilo parece uma cobrinha. É um mapa. E na realidade foi por aí que eu vi e disse, olha, e até pensei, não te vou mentir, até porque acho que isso não te vou mentir, até já te disse isto, e eu posso utilizar isto até para as minhas formações. Sim.
Porque na realidade é muito isto, nós também vamos vendo o que é que outros colegas vão fazendo e também podemos ir complementando, não copiar, mas pegar na ideia e poder aprimorá-la ou transformá-la para a nossa realidade. E sem dúvida alguma que foi uma das coisas que eu vi, foi alguém a aparecer em frente à câmara. Eu na altura do Covid trabalhava numa outra marca e uma das coisas que eu fiz também foi começar a fazer formação, mas era aqueles diretos em que era para ter as pessoas ali entretidas e poderem ir ouvindo e absterem-se daquilo que era o Covid na altura. E eu vi-te a fazer aquilo e tu fizeste uma coisa diferente, que foi, tu lançaste um modelo de negócio próprio. Portanto, tu conseguiste ir além e conseguiste perceber que eu tenho que chegar de uma outra forma, porque agora deu-se um Covid, não quer dizer que daqui a uns tempos não volta a acontecer. Claro, ou melhor, é que tu na altura, tu nem sequer sabias se as coisas voltariam a abrir, porque aquilo foi tão drástico para todos nós que ninguém tinha a noção se aquilo voltaria a abrir. Tu fazes gravas o teu especialista e depois começas a ir por um caminho que é o da formação online. Agora quero que tu me digas quais são as grandes diferenças que tu encontras na formação online e na formação presencial, quer aquela que tu ias fazer, quer aquela que tu ministras agora. Tu agora também estás ligada também à formação presencial, neste caso com a marca, com a Yellow Profissional, mas o que eu queria perceber era quais são as grandes diferenças que tu vês, e aqui sem filtros. Portanto, aquilo que eu quero, o Beleza a 360 graus é sem filtros. A ideia é nós ajudarmos quem nos está a ver e que percebam o que é que pode ser bom para elas. Não quer dizer que aquilo que nós estamos a dizer é tudo perfeito, não é nada disso, mas não haver filtros, embora possa haver aqui, se calhar, algum paradigma entre, então, mas ela é formadora online e está a dar a formação presencial, mas então qual das duas é melhor? Ou se calhar até nem há uma que seja melhor do que a outra. Elas podem até ser complementares. Mas acima de tudo o que eu quero perceber é qual é a grande diferença que tu vês entre a presencial e a online e o que é que tu achas que as duas podem acrescentar ao profissional de cabeleireiro? Olha, são formas de entregar conhecimento completamente diferentes. E é engraçado que eu comecei exatamente ao contrário do que as pessoas normalmente começam. Eu primeiro comecei no online, só depois é que eu fui para o presencial. E eu queria muito experimentar o presencial exatamente porque eu cheguei à formação numa fase em que toda a gente me dizia o online é que é. O presencial vai cair em desuso. Eu, por acaso, não acho. A minha visão neste momento é que nós precisamos de equilibrar as duas. Há coisas que nós podemos fazer no online facilmente, mas nesta nossa profissão o presencial também é muito importante. Eu tenho-me apercebido disso. Então é termos este equilíbrio entre uma coisa e outra, porque de facto nós conseguimos ter aqui duas formas de estar. No online é muito difícil nós chegarmos à pessoa numa primeira vez. Ou seja, tu demoras a conquistar aquela pessoa, ela perceber que tu tens valor, que sabes o que estás a dizer, que de facto és confiável, porque no online muita coisa acontece. Porque a oferta também às vezes é um bocadinho exagerada de informação. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu no Covid foi toda a gente virou em várias áreas, informador. Sim. Não é? Sim, em várias áreas. Tu vias lives e vídeos sobre tudo, não é? E quer o bom, quer o mau, todos nós fomos buscar algo ao online. Sim. Portanto, isso também depois pode ser algo que as próprias pessoas que depois querem aceder também achem do tipo, ok, mas quem é esta pessoa e o que é que ela nos traz? Foi isso que eu me prendi a ver-te a fazer, do tipo, ok, o que é isto que ela está aqui a falar? E deixa-me lá ver com o que ela diz no mini curso, que cheguei a assistir a algumas coisas, se aquilo que ela está a dizer se faz sentido e se me acrescenta alguma coisa. Era tão verdinha naquela altura. Mas já tinhas muita capacidade para o fazer, na verdade. A verdade é que eu não o fiz porque me lembrei, eu fiz com passo a passo, eu fiz formação para dar formação online, não é? Então eu sabia exatamente o que estava a fazer. Obviamente que estava a trilhar o meu caminho naquela altura e houve coisas que pelo caminho tu vais corrigindo e vais melhorando e vais percebendo se funciona, se não funciona. Nessas coisas o online funciona muito como o presencial. Nós vamos testando, vamos vendo a reação das pessoas e vamos percebendo para onde é que temos que ir, não é? O online é exatamente igual. O que é que eu destaco de importante no online? Primeiro é muito mais fácil, a pessoa não tem que sair de casa, não perde tempo nas deslocações. Numa formação de maior duração, como é o meu especialista, por exemplo, que dura 4 meses, era impossível eu ter as pessoas de diferentes pontos do país e até lá fora, como acontece em algumas alunas que eu dei na Suíça. Era impossível eu tê-las todas as semanas comigo, neste espaço, que era o que eu tinha projetado inicialmente, não é?
Então, de facto, o online funciona muito bem exatamente porque, embora estejamos todos a quilómetros de distância, nós estamos todos perto, à distância de um clique. As pessoas às vezes acham que no online não há conexão, que as pessoas que não se conhecem muito bem, mas a verdade é que nós fazemos verdadeiras amizades. Eu vejo nas minhas turmas, e isso eu orgulho muito nas minhas comunidades, que é, há uma entreajuda enorme. Eles estão sempre disponíveis para acrescentarem valor, para acrescentarem conhecimento, e a verdade é que eu aprendo imenso com todos eles. Não sou só eu que dou o meu conhecimento, não sou só eu que vou lá acrescentar. Eu acho que aprendo imenso com todos eles. Nós temos ali uma soma de várias carreiras, vários anos de experiência, diferentes pontos do país, e as pessoas, eu descobri isto no online, que as pessoas trabalham de forma diferente conforme o sítio onde estão. São realidades completamente distintas, mas que nós conseguimos sempre ir buscar qualquer pormenor para trazer para o nosso espaço, para as nossas clientes, e isso não é nada que pague. Isso acrescenta, inclusive, valor àquilo que tu estás a dar. Como tu disse, tens as tuas comunidades, portanto, naquilo que vais fazendo dos cursos, vais tendo as pessoas também em contacto umas com as outras, e que elas, pelo que tu estás a dizer, ajudam-se e também vão dando opiniões. Olha, eu faço assim. E se calhar, embora num outro lado do país possa parecer, ou melhor, para nós pode parecer que não faz sentido, mas se calhar se começarmos a pôr aquilo em prática, começamos a ver que, olha, está aqui uma ideia que eu não tinha sequer pensado e que posso fazer. Eu acho que isso é interessante. E uma das coisas que tu dizes e que para mim, eu uso a frase há muitos anos, é o bom de ser formador é que nós aprendemos sempre. Imenso. Nós não estamos só ali para ensinar, nós estamos ali para aprender muito com aquilo. Na maior parte das vezes, o formador que for, e isto também é bom para aqueles cabeleireiros que pensam em vir a ser formadores, um dia deste faço uma live só para isso, só para falar do que é que, aliás, até motivado por ti, me disseste isso há tempo, deverias fazer isto, que é as pessoas perceberem que o formador ensina, mas também aprende muito. E aprende muito com quem está a ensinar. Não só com aquilo que ensina, mas a quem está a ensinar. Porque depois todo o feedback que vamos recebendo, todas as dúvidas que nos vão colocando, ajudam-nos a perceber e a procurar outro tipo de resposta. E sem dúvida alguma que nós como formadores também temos que fazer isso. Continuando. A formação online já percebemos que junta mais a pessoa que está longe. Sim. Que não era fácil em cursos tão diluídos no tempo, tu conseguiste ter a pessoa tão ativa a fazer o curso, até porque o teu curso dura 4 meses, mas tem, salvo erro, 2 aulas por semana, não é? Uma por semana. Uma por semana, mas depois tens um acompanhamento que vais fazendo, há ali qualquer coisa que tens... Sim, nós temos videoaulas na plataforma, cada semana é um módulo diferente, as pessoas podem consumir aquele módulo conforme a disponibilidade. Eu tenho alunas que vêm na hora do almoço, outras à noite, outras ao fim de semana, no dia de folga. Isso são elas que gerem a disponibilidade delas. E depois reunimos-nos uma vez por semana. No caso do especialista é à terça-feira, às 9 da noite, e estamos ali a fazer uma aula de revisões. Portanto, Pois era isso eu estou ali com eles para perceber quais são as dificuldades, o que é que eles testaram e não conseguiram os resultados que queriam, onde é que podemos optimizar resultados. Então eu olho para os resultados deles e dou a minha visão de quem já passou pelo passo a passo. Sim, e sabe fez exatamente aquilo, o que é que está... fez aquilo para poder depois dar a resposta. Pois era isso que eu tinha a ideia. Eu tinha a ideia que tu fazias uma videoaula e que depois fazias o acompanhamento. Isso é mentorar as pessoas. E efetivamente isso é algo que é importantíssimo. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude nessa forma de evoluir. Agora, tu depois vais para a minha equipa de Yellow, aliás, entramos quase em simultâneo na Alpha Part Milano, no grupo Alpha Part Milano, tu direcionado para a formadora da Yellow Profissional, que tens estado responsável até pela formação a nível nacional e que tens ministrado formação em todo o país. O que é que tu vês diferente da formação online para o presencial, sabendo que, ok, uma coisa é ter lá a pessoa, outra coisa não é. Essa é a grande diferença que nós notamos à partida. Mas no contacto com as pessoas, qual é a diferença que tu sentes? E depois também no nível de aquisição de conhecimento, o que é que tu achas que uma e outra te dão? Olha, no online é muito mais fácil eu clicar lá no botão e silenciar toda a gente e continuar eu a dar a formação. Correto. Às vezes fazia jeito. Esse é o grande desafio no presencial, é segurar toda aquela turma e perceber que eles estão todos... Nós temos sempre pessoas em níveis diferentes, isso também acontece no online, mas é de fazeres com que
aquele momento em que a pessoa disponibilizou para estar ali seja proveitoso, independentemente do nível em que a pessoa se encontra. Então tu tens de estar sempre a fazer este rapport, que é perceberes, né? Tu não podes avançar muito, mas também não podes dar conteúdo muito básico, então tu vais te mantendo ali, tu vais percebendo a energia das pessoas, tu vais percebendo os olhares, o posicionamento da pessoa e tu percebes se ela está a acompanhar ou não. E esse é o grande desafio para mim no presencial, é saber ler as pessoas, é perceber onde é que eu posso ajudar e fazer com que valha a pena aquela deslocação, aquele dia de trabalho ou aquele dia de folga que a pessoa disponibilizou para estar ali comigo. Correto. Agora, no presencial, há um estudo que diz que nós só absorvemos 20% de toda a informação que nos é entregue no momento. E eu concordo. Quando eu pensei em fazer um curso, uma formação no online, foi exatamente dar a possibilidade às pessoas de reverem conteúdo. E eu acho que essa é a grande vantagem que eu tenho no online que não tenho no presencial, que é, no presencial tu podes ouvir a informação uma vez só. No online tu ouves as vezes que tu quiseres, porque se a formação estiver gravada, tu vais estar atento a um pormenor agora que se calhar para a semana já percebes, já consegues detectar outra coisa. Exatamente. Então eu acho que essa é a grande diferença. Depois, no presencial, eu acho que cada vez mais nós notamos que as pessoas não valorizam a entrega que nós fazemos naquele momento. Porque o que eu noto nos profissionais é que nós temos uma grande percentagem de profissionais que trabalham sozinhos e quando eles vão a uma formação presencial, o que eles querem é conviver com profissionais, conversar sobre outras coisas e às vezes estão mais à espera desses momentos do que propriamente o conhecimento que nós temos para entregar, que também é muito importante. Portanto, há sim estas grandes diferenças, não é? No entanto, no presencial, há os abraços, há as brincadeiras, é completamente diferente. São conexões completamente diferentes. Eu tive mais dificuldade em posicionar-me no presencial, que eu sou sempre uma pessoa de mais distanciamento. Eu preciso, para mudar a pessoa, eu preciso precisas de conhecer bem, tempo. não é? E até lá te ajuda-te a criar, sem dúvida. A servir de auxílio para que não seja tão evidente. E a verdade é que o presencial tem-me surpreendido de uma forma positiva porque tem-me trazido coisas que eu no online não tinha, que nem tinha noção. Então eu acho que é obter este equilíbrio entre as duas partes, não é? Obviamente que o presencial é mais cansativo, as deslocações, as viagens, o estar fora de casa. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do que temos que preparar para dar uma formação presencial. No online está tudo pronto, eu chego lá, clico no botão e é só eu estar disponível. Às vezes dou por mim, no online principalmente, a pensar, porque eu dou formação à noite, mas o dia todo eu estou a trabalhar, não é? E muitas vezes eu penso, como é que eu vou dar esta formação agora? São 9 menos 5, eu sento-me no meu escritório e penso, como é que isto vai correr? Eu não estou capaz, eu nem consigo pensar, nem sei como é que me chamo. Mas a verdade é que depois de entrar em direto, há um clique e em 5 minutos eu já estou a 1000 a hora e tudo fluiu. Percebes? E no presencial também acontece exatamente o mesmo. Há ali uma parte inicial em que demoras a apalpar terreno, a perceber as pessoas que têm à tua frente e depois é deixar fluir. Depois de encaminhar, aquilo vai e tu chegas lá. Sim. Então, neste caso até, e pensando naquilo que tu estás a dizer, o futuro pode ser um formato de formação híbrido. Híbrido, sem dúvida. Que é entre o online e o presencial, que era o que eu estava a pensar, por exemplo. Tu tens todas as tuas mentoradas que tu vais fazendo formação. E se calhar faz sentido num curso, atenção que sou eu que estou a dizer e estou a tirar aqui para o ar. Sim. E também para quem nos está a ver, poder tirar aqui ideias. Num curso de 4 meses, se calhar faz sentido tu poderes ter uma ou duas sessões presenciais para que as pessoas possam pôr em prática. Embora saibamos que tu, quando fazes um curso destes online, tu estás a embarcar pessoas que vão dos mais diversos locais. Portanto, podemos estar a falar de pessoas de Bragança como de pessoas do Algarve no mesmo curso. Sim. Portanto, aí tinha que ser mesmo uma coisa diferente e tu conseguires juntar. Portanto, se calhar esta é uma coisa que a gente pode vir a pensar e até falarmos sobre isso. Mas o híbrido, se calhar, faria sentido ter assim. Mesmo até para nós, formadores do presencial, conseguirmos ter a noção de que nós, formadores do online, conseguimos fazer estas duas coisas, que é, temos aqui esta turma e agora, em X tempo, vamos ter um presencial para podermos pôr em prática, fazer coisas ou até discutir ideias, mas no presencial para nos vermos. Resumindo, acho que isto foi interessante. E agora precisava que tu desse a tua opinião ou deixasses uma mensagem para quem nos vê relativamente à importância da formação
e daquilo que eu estou sempre a olhar para o relógio, não é o tempo, é aqui que eu controlo Certo. depois a câmara, portanto já sabes, mas para lá em casa também, lá em casa, ou quem nos estiver a ver, não, seja onde for, poderem ter a noção do porquê que eu estou sempre a olhar para o relógio. O que é que eu precisava? Precisava que tu deixasses uma mensagem diretamente para ali, para que tu dissesses qual é a importância da formação contínua, já que hoje estamos a falar de formação, hoje não estamos virados para o salão de cabeleireiro em si, poderemos falar numa outra live, fica prometido, quando chegarmos a 50, não sei dizer isso sem... não sei, não importa. Quando chegarmos à live número 50, é difícil, não é? Quando chegarmos à live número 50, voltamos aqui para falarmos... 50ª, talvez, deve ser. 50ª. Deve ser 50ª, deve ser mesmo isso. Quando chegarmos à live 50ª, à Já 50ª live, não importa. À live número 50, voltamos cá para fazermos... Esta é a live número 3. A live não, o podcast número 3. Quando chegarmos ao número 50, o número 50 será contigo novamente para falarmos relativamente ao salão de cabeleireiro em si e à gestão, que foi uma coisa que tu falaste e que eu acho que é importante, também a área que eu estou mais ligado. Aproveito para lançar aqui também a acha para a fogueira, é a área que eu estou mais ligado, que é a parte da parte da gestão, a parte do desenvolvimento pessoal e, portanto, deixa uma mensagem para lá para casa sobre aquilo que tu achas que é a importância da formação contínua no profissional da beleza. Ora, isto poderia ser muito profundo, não é? Mas de uma forma mais simplificada. Há uma frase feita que diz que conhecimento é poder. Eu vejo isto de diferentes formas, mas a verdade é que quando nós não investimos em nós próprios, quando nós não procuramos com quem já sabe, com quem já fez o caminho, obter mais conhecimento, é muito fácil nós cairmos na frustração, no desânimo. Eu costumo dizer isto várias vezes. Todos nós temos um anjinho aqui pendurado no nosso ombro e um diabinho. E bolas, nós ouvimos muito mais o diabinho do que o anjinho, porque de facto o diabinho diz-nos: não vais, não vais conseguir, tu não és capaz. E isto são todas as situações difíceis que nos acontecem, não é? Mas depois há um anjinho que nos diz: e se tu tentasses? Será que não iria funcionar? Eu acho que nós devemos sempre dar esta oportunidade. Seja mesmo que se tenha medo, mesmo que se tenha receio, é muito importante nós investirmos em nós, na nossa carreira, no nosso desenvolvimento pessoal também, porque de facto, quando nós estamos sozinhos, é muito fácil nós desmotivarmos, nós não termos foco, não termos objetivos, acharmos que não somos capazes. E nós somos capazes de tudo aquilo que quisermos. Às vezes temos é que estar acompanhados pelas pessoas certas, não é? Portanto, eu sei que há muitas ofertas, no online então nem se fala. Eu acho que neste momento o trigo já começa a ser separado do joio e nós começamos a ver que quem é bom fica, quem tentou a sorte começa a desaparecer. Façam uma pesquisa, quer seja no online, no presencial, e procurem fazer formação, investir na vossa carreira com quem domina o assunto que vocês também querem ser uma referência. E só tem que correr bem. Deem esta oportunidade a vocês próprios. Eu não diria melhor. Até eu recebi a mensagem. Bem, este foi o Beleza a 360 graus. Quero agradecer à Cristina Araújo pela disponibilidade. Obrigado. Sei que é sempre um bocadinho complicado despendermos tempo do nosso tempo para podermos fazer estas coisas, mas eu acho que isto serve também para ajudarmos as pessoas que estão a ver o Beleza e que estão a ouvir o Beleza a 360 graus para dizermos o quê? O caminho é exatamente esse, é seguir, é de grau a degrau para poderem chegar àquilo que é o objetivo que se propuseram. Da nossa parte, nós iremos continuar a fazer isto. Hoje foi com a Cristina Araújo. O próximo, logo veremos com quem será, mas continuará a ser para trazer conteúdo e para trazer algo que vos acrescente para vocês que são profissionais da beleza ou que estão a pensar tornarem-se profissionais da beleza. Eu sou o Milton Ribeiro e este é o Beleza a 360 graus e foi com a Cristina Araújo. Obrigado.